Certo, então, olha só, vamos aqui começar nosso bate-papo, que acho que a galera tá ouvindo bem. Eu convidei o Enderson aí, grande figura, lá da floresta, agrofloresta Água Boa, lá em... Qual é o município aí, Wenderson? É Itapuranga. Em Sergipe, né? Isso. E eu tava contando pra galera aí que o seu sítio é um terreno que foi todo degradado, que a galera tirava cascalho para aterrar a rua, para fazer aterro, né? Provavelmente. Né, que é uma área assim que foi retirada muitas toneladas e toneladas, muitos caminhões de terra, e no entanto você está plantando aí e as coisas estão indo bem pra caramba, estão bem bonitas, né? Você contou também com a ajuda do Iago, né? Então, Isso. que é um consultor aí de Sergipe, agroflorestal. E o nosso bate-papo de hoje né, sobre isso aí, como é que foi esse processo de aprendizado, né? Queria que você falasse um pouco aí sobre como é que foi essa construção até o momento de você preparar esses canteiros, botar suas sementes na terra e agora está começando a colher os frutos, está cuidando do espaço. Estou convidando também que as pessoas conheçam sua agrofloresta aí pela internet, né? Tem uns vídeos muito massa lá, muito engraçados também. E né, que vejam, né? Porque, cara, tá exemplar ali, as linhas de árvore, a forma como você fez e a entrelinha de adubação tá exemplar, cara. Tá assim, muito, tá muito didático mesmo, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de aprendizagem aí, como é que foi até você chegar nesse momento e falou, pronto, é agora, vou botar minha semente no chão e é a hora de se arriscar e fazer. Conta aí pra gente um pouquinho. Então, primeiro agradecer, né, essa turminha que está vendo a gente. É, agradecer a você também, Otávio, né, pelo esse convite especial. E então, acho que o começo ali foi quando eu cheguei no sítio em 2020, né? É, foi logo quando teve o problema ali da pandemia, né? Então foi em fevereiro de 2020, né? Chegando ali. E a primeira coisa que eu fui observando foi essa questão da degradação mesmo do terreno, né? Que, como você falou aí, tinha a questão tinha a retirada do aterro, né? Da terra para fazer o aterro. Então tem aquelas crateras ali, né? Que quando você foi lá, né? Você viu até foi raspado mesmo o solo. Então não é nem aquele salão, né? É tipo o cascalho que vem embaixo mesmo, né? Então tinha tipo uma laje mesmo ali, né? E a água, quando chovia ali, descia e provocando erosão no restante do terreno, né? Então, quando eu cheguei lá mesmo assim, acho que foi não tinha muita noção do que fazer, porque o estado do terreno era bem ruim mesmo, né? Então foi mais tentar arrumar mesmo, né? Tentar arrumar essa questão da erosão, tentar tirar o lixo que tinha dentro, né? Como estava um terreno abandonado, e observar, né? Então eu fiquei pelo menos ali uns 3 meses, eu não morava lá ainda, né? Porque aqui eu tô na casa para pegar a internet aqui melhor, né? Tô na Caueira, né? Então lá no sítio, eu só fui morar mesmo, acho que uns 3 meses depois, né? Já em junho, mais ou menos. E tá me vendo? Tá me vendo, né? E é isso, então, nesse começo foi mesmo para observar, né, o terreno e tentar ver o que ia fazer. Então, no momento ali eu não tinha uma ideia de projeto ainda no desenho, né? Eu não tinha ainda esse desenho pronto que a gente fez agora, né, em agosto. Então, eu fui percebendo que o terreno ali era um formigueiro gigante, né? Então, quando eu cheguei, assumi que eu estava trabalhando e a ideia que eu tinha de começar o SAF lá na parte de baixo, mais ali pelo vale, então eu tinha percebido que qualquer coisa que eu plantasse ali ia ser devorado, né, pelas formigas, né? Que elas estavam ali fazendo a poda de um monte de coisa já. Então eu tive a ideia de ir plantando, de aproveitar aquela chuva ali de março e plantar uma área só com biomassa, né? Que é essa área que a gente fez hoje o SAF. Eu primeiro plantei toda com feijão guandu, é, com crotalária, né? Botei moringa, coloquei também algumas árvores como a leucena, né? Então eu fiz
eu preparei uma área de 450 metros quadrados só com biomassa, né? E fui jogando madeira ali, o que eu tinha disponível de madeira. E aí as coisas foram crescendo mais, né? E eu fui começando a manejar. Então, fui jogando para o chão. E assim, o primeiro plantio da biomassa dessa área, ela, como eu estava imaginando já, né? Ela foi totalmente devorada pelas formigas, né? Então, as primeiras linhas que eu fiz aí já foram devoradas pela formiga. E então eu pensei, né? Se fosse para colocar um SAF agora ali com mudas, né, com um investimento maior, né, então seria ali eu teria um prejuízo logo inicial, né, então eu preferi fazer essa adubação verde primeiro e tentar tirar um pouco ali daquela acidez do solo, né, então plantei Então, algumas plantas lá. opa, desculpa te interromper. Eu queria só, porque você falou uma coisa muito interessante aí, né? E que você observou que o estado do terreno ali estava tão degradado que não adiantava fazer um investimento. Você também falou sobre o desenho, né? Quando teve o desenho na mão, aí beleza, como é que agora a gente começa aí a trabalhar. Eu queria que você trouxesse um pouco para a galera aí a importância que o desenho tem para poder clarear as ações, assim, como é que você sente isso? Porque você trouxe isso e eu acho que é um ponto importante que muita gente talvez também sinta isso, né? Para trazer Sim, para a galera aí. então ali era 2020, né, acho que mais ou menos de março a julho ali, que eu comecei a pegar essa área de 450 metros quadrados, né, que eu achei, assim, eu achei que foi uma área grande, mas como eu coloquei de biomassa, né, então eu consegui ali administrar de uma forma que eu não tinha irrigação, então eu fiz no período da chuva, né, e eu plantei a biomassa já imaginando o desenho que seriam as linhas finais, né, então eu já fiz ali com linhas de 3 metros, né, distanciamento de 3 metros, porque eu sabia que se eu quisesse, qualquer desenho que eu quisesse fazer ali, eu tinha como fazer futuramente assim alguma mudança, né? Então eu fiz ali com 3 metros, mas não era o desenho final. Eu achei ali que eu estava fazendo só mesmo para plantar biomassa, né? Então eu não tinha ainda noção, né? Como até o que a gente está falando hoje, né? Sobre o tema de hoje, eu não tinha ainda noção de fazer um desenho que eu tivesse confiança para levar para frente, né? Então eu joguei ali a biomassa nessas linhas com 3 metros de distância e, e deixei ali, fui podando e fui adubando ali o solo, né? Então o primeiro plantio, as primeiras linhas, eles foram devorados pela formiga. Aí, com o tempo ali, eu fui jogando a biomassa pro chão, aí eu vi que as formigas começaram a se afastar, né? Elas não entravam mais lá, né? Então, com 3 meses eu já fiz um primeiro manejo, com 6 meses eu fiz outro manejo já. Então, eu comecei a jogar muita biomassa pro chão mesmo, né? E aí, para poder começar a pensar num desenho ali mais detalhado, né? Aí eu fui observar o que estava rolando ali o que eu tinha de frutas ali, de plantas que estavam se adaptando bem ali ao terreno, né? Então, tinha a questão do abacate, né? Que tinham já alguns pés de abacate lá, né? Na redondeza ali, e também tem um pé de abacate lá, né? Tava meio fraquinho, mas tinha o ginipapo. Então, fui observando plantas que mesmo com aquele terreno degradado, elas estavam indo bem, né? Então lá tem muita araçá, né, também, tem a goiabeira. Então eu fui vendo, observando essas plantas que estavam conseguindo sobreviver ali, naquele terreno, e fui começando a pensar os primeiros projetos ali, né. Então você ainda me orientou ali, né, acho que em 2020 você ainda chegou aí lá, né, e a gente conversou sobre algum desenho, algum croquis assim, e foi um primeiro esboço que a gente fez, mas que acabou ali, que eu não acabei não usando o desenho, mas eu peguei ele como base, né? Então ficou ali os 3 metros mesmo, de distância, com uma faixa de biomassa no meio, né? Então, para poder alimentar as linhas de árvore, né? Tá, então assim, o desenho serviu para você compreender as distâncias de entrelinha que você poderia estar usando, né? E serviu de base aí para que você conseguisse dar continuidade, não é isso?
Isso, é Mas aquele, eu aquele... queria que você me respondesse uma coisa. Sem esse desenho, como é que você acha que teria sido? Sem o croquis, né, gente? É só assim porque eu estou tentando trazer a importância do, né, croquis agroflorestal, né, também para as pessoas, porque ele é um começo, assim, ele é um start. Para mim, quando eu comecei, eu sinto que quando eu comecei a ver croquis e a implantar croquis, foi que a cabeça foi dando um novo gatilho. Foi ali onde eu falei assim, opa, caramba, eu acho que eu consigo plantar uma agrofloresta agora. Pô, eu já tenho ideia de qual é o espaçamento que eu uso entre as plantas, que tipo de, né, planta. Foi muito legal isso que você falou de ter observado a vizinhança, né? E dito, cara, eu tenho que começar com o que já dá certo aqui, porque a situação aqui é muito crítica. Muito interessante. Mas eu queria que você trouxesse um pouco assim de qual a importância que o desenho teve para você saber o que fazer, assim. Se você Uhum. consegue elaborar sobre Então, isso aí. o croquis, né, como ele é feito ali, aquele croquis que a gente faz, né, com ali a vista top, né, você vendo de cima, eu tinha muita dificuldade de entender ele, né, então eu não, na verdade, quando você fazia aqueles croquis ali para mim, eu tinha muita dificuldade de entender, eu não sei, assim, não sei qual o motivo de eu não conseguir assimilar, né, aquele desenho visto de cima, para eu imaginar ele no campo mesmo, né, então eu tinha muita dificuldade. E aí eu comecei a fazer os desenhos na horizontal, né? Pegar o desenho na horizontal, a linha na horizontal e desenhar as árvores, né? Porque aí eu conseguia ver melhor os estratos, né? Então, que isso eu tinha uma dificuldade, que era como é que eu visualizo os estratos aqui e com esse desenho aqui nessa vista top, né? Essa vista por cima. Então eu comecei a desenhar ele na horizontal. Isso aí foi facilitando muito, consegui ver, e aí eu fiz vários desenhos, fiz as pontas pequenas, né, no caso, ali quando você monta, que era bem próximo ali do que era o croquis na vista por cima, né, a vista top mesmo, e o decorrer do tempo passando ali, como é que iria, né, o açaí subindo, né, tendo a banana ali subindo, você depois manejando ela, vinha o abacate, né, então era tentando simular o processo, né, que ia acontecer, através dos desenhos mesmo, né. Então acho que nesse momento aí foi que eu consegui entender aquele croquis que a gente tradicional que a gente faz, né, que é o croquis, aquele visto da vista aérea, assim, né? Então, 2D, foi né? nesse momento Aquele ali. 2D. Ele é uma planta baixa, né? Ele é aquilo que em arquitetura a gente chama de, né, planta baixa, né? É uma vista por cima do que Isso, vai ser plantado, a posição, o distanciamento entre as árvores, o distanciamento entre linha de árvore, como é que a gente compõe a entrelinha, né? Então é esse desenho. Muito, muito legal isso que você está falando, dessa dificuldade, né, de visualizar em 2D, né? Fala mais aí, fala mais, desculpa então, interromper. foi isso. Eu não, na verdade, eu não conseguia mesmo nem elaborar o projeto, né? E nem entender quando você fazia ali o croquis, né? Que passava para mim, tinha muita dificuldade. É tanto que alguns desenhos eu mandava de volta para você, né? E perguntando ali qual era a distância, né? De uma coisa para outra, e aí você ia marcando ali e tal. Mas era difícil, eu não conseguia interpretar direito aquele desenho. Entendeu? Então eu tive que começar a ir rabiscando mesmo de uma forma que eu entendesse, para depois voltar, né, para aquele croquis e conseguir interpretar ele melhor, né? E outra coisa também que a gente, quando o Iago foi lá me ajudar, que ele trouxe também, uma coisa interessante foi desenhar a copa das árvores, né? Como elas iriam ocupar o espaço, né? Da copa das árvores. Então eu lembro que a gente desenhou a copa do abacate, né? E fez ali como seria simulando a copa do mogno ao lado, né? Que a gente fez aqui a gente fez um desenho com o abacate, o mogno, né? Na mesma linha. E a gente fez esse desenho, imaginando ali o espaço que cada planta ia ocupar, né? Quando já tivesse uma idade adulta já, né? Então, como é que ficaria? Então, esse desenho também ajudou muito, né? Ele é um desenho de uma vista, da vista aérea também, né? Da planta baixa, mas que você consegue observar as copas ali se tocando, né? Então, o abacate ali, ele vindo mais para o meio, né? Ele chegava no limite ali para a copa do mogno. Só que o mogno ele passava, né? Ele
ele ia lá para cima, né, no emergente. Então, nesse momento aí, fico começando a compreender e facilitando também para você fazer o desenho, né? E nesse desenvolvimento do desenho, outra coisa também que a gente fez foi ir para campo mesmo, né? Tentar observar. Lá no sítio mesmo tinha alguns exemplos já. Então, eu lembro que uma coisa que a gente usou como exemplo foi o genipapo, né? E o abacate. Então, tinha lá um genipapo e um abacate que ficavam muito próximos e eles estavam ali perfeitamente tranquilos ali, né? Estavam totalmente em sintonia, o genipapo subindo tranquilamente e o abacate mais embaixo um pouco. Então, a O gente pensou, genipapo pô, ali... Oi. Genipapo é uma planta de extrato emergente, né? Talvez algumas pessoas que estão em outros biomas aí, estão assistindo a gente, não saibam. O genipapo tem extrato emergente e o abacate tem extrato alto, alto médio. Então você observou que o genipapo estava acima do abacate e os dois estavam convivendo bem, não é Sim, isso? isso aí, isso, e numa distância ali mais ou menos do que a gente estava em dúvida ali do que seria para colocar o mogno, né? Ou açaí, a Qual era gente a pensou também. distância que você observou desse genipapo para o abacate? Qual foi a distância que você observou ali na natureza, ali, ao natural? Eram 3 metros, exatamente 3 metros, assim, por sorte da gente, acho que tinha exatamente a distância que a gente precisava, né? Então, quando a gente chegou lá e viu, ó, tá aqui, já tá certo. Então, o projeto vai ser desse Vocês jeito aqui viram mesmo, né? que no desenho, que no croquis, esse espaçamento estava sugerido, né? Que as É, frutas em é. 3 metros e as emergentes em A gente 6, tinha e sugerido sempre perto do esse emergente espaçamento. uma fruta extrato médio. Opa, e Isso. sempre perto da emergente uma fruta extrato médio e a outra, que é extrato alto, ali a 3 a 4 metros e meio de distância, né? Geralmente é isso que a gente bota lá no croquis. Mas foi legal isso aí que você trouxe sobre o croquis, né? Porque para as pessoas entenderem que não basta você ter um croquis, ter um desenho para botar em prática. Existe todo um processo de reflexão e do acompanhamento de outras pessoas, né? É um processo de uma construção até o momento. Agora, se você pegasse um outro croquis hoje, você considera que você conseguiria fazer uma implantação melhor? Um outro croquis como aquele que foi desenhado, nesse modelo, digamos, 2D, né? Mais 2D, que é o mais simples, né? Mais simplificado. Hoje você se sentiria mais capaz de implantar um croquis 2D? Como é Então, que hoje? esse croquis que a gente fez, pensando ali, tendo como carro-chefe, né, o abacate e os citros, já foi um croquis simplificado de vários outros croquis que eu tinha feito, né, muito mais complexos, né? Então aí é aquela coisa, você ir do simples para o complexo, né, e não ao contrário, né? Então eu acho que isso aí foi também importante para poder eu conseguir fazer esse desenho inicial, né? Então o primeiro croquis tinha muito mais estratos ali preenchidos, né? Com fruteiras diferentes, então tinha uma variedade maior de frutas, né, eu diria assim. Então, a dificuldade para quem está ali iniciando, isso às vezes você fica muito na dúvida, né? Então, a gente resolveu ali voltar um pouco, dar uma parada ali na questão dos desenhos mesmo e tentar observar como seria fazer um croquis ali mais enxuto, né? Com menos variedades de árvores, no caso de fruteiras, né? Então, eu acho que isso também foi importante está sendo importante até agora, porque na hora de se manejar também isso influencia, né? Então, foi decidir ali o que seria o carro-chefe do projeto ali, do SAF, né? Então, eu acabei ali vendo o abacate, né? O açaí e os citros, né? Então, eu acho que fechou assim. Eu estava com a dúvida mesmo do que seria o carro-chefe para o SAF. E eu acho que essas três plantas aí, elas vieram bem, sabe? Eu consegui ver uma perspectiva, né? Até mesmo comercialmente, né? Para você ter o retorno depois, né? Então, tanto o abacate como o açaí é uma coisa que está sendo sempre muito consumido, né? Então, foi pensando mais também nessa questão, né? De não encher tanto de frutas tão diferentes ali naquele início, né? Sim. Então,
fechando aí tomando essa decisão, né, de colocar o abacate, o açaí e os citros, a gente foi desenhando com mais simplicidade, né? Então tentando ver ali a prioridade, né, desses extratos aí, tinha um abacate com extrato médio alto, né? Tinha o açaí, então a gente resolveu fazer uma linha uma linha de abacate com um mogno, né? E aí vinha na outra linha e fazia a linha dos médios, né? A gente resolveu fazer as linhas alternadas, né? Então, isso ajudou também, facilitou muito. Então, foi colocado o abacate, o mogno, e aí vinha as árvores de serviço ali no meio, né? A banana. E na outra linha tinha uma linha com os citros, né? Então vinha o limão. Aí depois repetia o do abacate com o mogno e ia intercalando ali com a tangerina e a laranja, né? E os citros, você botou algum extrato emergente junto com citros? Então, junto com citros, vai o açaí, né? A gente colocou de semente, ele acabou falhando, né, de semente, mas a ideia é que ele vem ali junto com a banana, né? Junto com cada Legal, banana vem um açaí, né? Então, esse desenho aí, eu acho que não gerou muita dúvida ali na hora de a gente fazer, porque, como eu disse, a gente foi para campo observar, né? Então, o que tinha de ser colocado ali acho que de teste mesmo, né? Que seria como se comportaria o açaí e o mogno ali colado em outras plantas, né? Então, o mogno ele está indo muito bem ali do lado do abacate mesmo, né? Tá, e junto com alguns emergentes, né, como o milho ali, o quiabo, não está tendo problemas. Tem um detalhe sobre o seu abacate. Você usou muitos abacateiros enxertados, isso para que ele ficasse abaixo do mogno, né? E isso é importante, né? De a gente trazer. E uma coisa também interessante de lembrar é quando o mogno, quando ele estiver ali nos seus 4 anos, talvez chegue a hora de destocar ele também, né? Botar uma escada para favorecer que o tronco dele engrosse, que conserve melhor e ao mesmo tempo você consiga controlar a luz melhor para o abacate, para os citros, né? Gerar uma biomassa. Pô, massa demais, cara, essa reflexão que você trouxe aí sobre o aprimoramento dos croquis e até botar em prática, porque é uma coisa que a gente sempre busca trazer nas consultorias ou nas formações, que é importante que a gente tenha um carro-chefe, né? Quando a gente vai plantar uma agrofloresta, a gente tem uma infinidade de possibilidades. E a pessoa que quer fazer a implantação, se a dona da terra, se a pessoa que é dona da terra ainda não sabe direito o que ela quer aplicar ali, aí o croquis vai ser uma sugestão genérica, biodiversa, com muita diversidade de planta, né? Mas quando a pessoa já vai definindo, quando ela vai começando a entender o que ela quer aplicar, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. É a reflexão que eu já tinha tido e que você trazendo agora reforça, né? Essa ideia de que quando a pessoa sabe o que quer, é mais fácil plantar uma agrofloresta. Mas se ela não sabe, também ela pode sair plantando tudo misturado e o próprio sistema vai também trazendo ensinamentos, né? Massa demais essa reflexão aí que você traz aí sobre a importância de se definir qual é o carro-chefe da agrofloresta, né? Fiquei muito bom isso aí. E também agora eu venho percebendo já, né, que você tendo essa definição do que é que está ali principal ali para como carro-chefe do SAF, você começa a ter mais facilidade na hora de estar manejando, né? Então, quando você tem ali, como você sabe que o seu abacate ali, a gente plantou o abacate enxertado a cada 6 metros, né? E no meio plantou o mogno. Mas a gente jogou abacate a cada 1,5 metro de semente, né? Então, você tem ali as opções também. Então, tem o que está enxertado, que está na posição definitiva, mas a gente jogou abacate pelo SAF todo ali, na linha toda, quer dizer, na linha a cada 1,5 metro. Então, os de semente eles já passaram, né, dos enxertados, mas você tem a opção, né, de futuramente algum que desenvolva melhor ou
qualquer outra coisa que aconteça ali, uma poda maior, né, um abacate que seja quebre uma galha, alguma coisa, ou então você tem a opção de ter um alívio do lado, né, para substituir. Então, Inclusive, você pode até estar enxertando ele também, né? Se ele isso, crescer, você pode e fazer um enxerto, para então ele a gente ficar no. colocou esse, colocou a cada 1,5 m também. E aí, nos primeiros manejos, eu já percebi que saber, né, você ter ali a noção do que é que vai subir, do que é que vai ficar ali, mais para a biomassa, isso vai facilitando, porque você acaba ali se apegando, né, acho que é uma coisa que acontece muito no começo, né, quando a pessoa está começando a plantar agrofloresta, é se apegar ali as plantinhas ali, ver tudo bonito e fica com medo de podar, né? Então, é aquela coisa, não tem agrofloresta sem manejo, né, sem poda, não tem como. Então, eu já tive experiências em agroflorestas que não foram podadas e o que acontece ela deixa de ser uma agrofloresta, né? Às vezes ela pode virar até uma monocultura, pode virar uma caverna ali onde não tem luz para nada e às vezes as plantas ali que estão ali para fazer o papel das plantas de serviço ali, né, de jogar para o chão, para ser biomassa, elas vão começando a atropelar as árvores que seriam as comercialmente viáveis ali, né, para você estar tirando ali uma renda. Então, eu acho que a experiência também de ter trabalhado em várias outras agroflorestas, né, vale disso também, de você perceber ali o que é que acontece, né, se você não manejar, né, se você simplesmente deixar a agrofloresta ali fluindo e, e deixar as árvores passando ali, árvores que deveriam ser para poda passando, árvores frutíferas acabando ficando mais embaixo, né, sem luz. Então, quando você está ali definido seu desenho, você consegue organizar isso melhor. Então, joga logo no primeiro manejo, né? Já estou colocando agora, já tem árvores ali que eu estou raleando, né? Então, tem o quiabo ali. Eu vejo que o quiabo que eu plantei ali, ele tá abrindo muito, né? Então, quando você teve lá, você falou, né? Eu levantaria aqui a saia do quiabo, né? Então, naquele momento ali eu fiquei com pena, né? Porque, pô, o quiabo ali estava sendo ali meu alimento semanal, né? Então eu já fiquei com medo, mas eu fiz aquela poda, entendeu? Eu levantei a saia e foi exatamente aquilo que você falou mesmo, né? O quiabo começou a desenvolver lá em cima, né? Ele começou a soltar flor lá em cima, muito mais do que quando tava aqueles galhos ali por baixo, né? Então você já jogou biomassa para o chão, abriu luz ali para plantas que estavam embaixo. A mesma coisa com a macaxeira, né? A macaxeira eu já consegui fazer isso bem no começo, né? Quando eu vi que ela estava começando a cobrir outras coisas, eu já fiz a poda, já mandei ela para o chão, né? E ela produziu ali aquela biomassa e já adiantou o processo ali de outras plantas, né? Então já outras coisas já subiram. Então eu acho que isso aí foi um aprendizado grande que eu tive nesse SAF agora, né? Foram dia 20 de agosto, né? Então os primeiros manejos já aconteceram ali com 30 dias, né? Mais ou menos eu já estava começando a manejar alguma coisa. Então eu senti muita facilidade de estar manejando sem medo, né? E até sem pena de estar cortando, né, as plantas, né? Ali, tá fazendo aquela poda, né? Então, e quando você faz a poda e vê as outras que estão do lado ali subindo, você acaba vendo que tem que ser feito, né, o manejo. É o que a gente brinca aqui, que é o perigo da bananeira, né? Que a bananeira cresce bonita, dá um fruto maravilhoso. Aí a galera fica com pena de manejar a bananeira, e aí acaba atrasando todo o sistema, todo o desenvolvimento. E no momento que a pessoa faz a poda, ela vê o resultado que dá e diz, pô, eu tenho que podar muito mais. Então, aí, quanto mais você poda, você vai vendo que vai tudo florescendo, e aí que o ser humano ali dentro faz a coisa fluir muito mais do que for deixando por si só, né? E o Wenderson, aí, veja só, de quando você começou a estudar agrofloresta para agora, faz quanto tempo, assim, que você... como é que foi, como é que você entende esse processo desde o seu primeiro contato com a agrofloresta até o seu primeiro plantio na sua terra, assim? Como é que você sente que foi essa evolução interna? O que foi importante?
quais foram os pontos-chave aonde deu aquele gatilho, assim, você, opa, agora eu estou entendendo, agora eu vou fazer, agora eu sei que eu posso. Então, até ali Antes da água boa, tá? Até chegar na água boa. Eu queria que você falasse um pouco desse processo anterior até chegar na água boa, sobre a agrofloresta especificamente, né? Como é que foi esse gatilho aí, tá bom? então eu fui só conhecer mesmo o Agrofloresta, acho que em 2017, naquele primeiro curso que você fez, né? Foi, acho que em julho, né? Julho ou no final do ano de 2017. Foi a primeira vez que você trouxe o curso para cá, né? Foi lá no sítio Piranga. Eu não acabei não indo, né? Eu acho que foi no final ali, né? Eu acabei não indo para isso, né? Eu me inscrevi e tudo, mas acabei não indo. E eu fui para o de fevereiro de 2018, né? Foi aquele primeiro que eu participei. Então, ali foi mais aquele primeiro contato, é, é mais para você conhecer mesmo assim e ver a possibilidade que tem, né, assim, de você plantar de outra forma, né? Então, é totalmente diferente de você estar observando ali a monocultura, né? Então, a questão ali da cobertura de solo, né, de plantar tudo junto. Então, ali, quando eu cheguei lá no sítio Piranga, né, onde estava rolando o curso, você já tinha feito, acho que um módulo, né? Acho que é isso, tinha um módulo já pronto ali, né? Então já pude observar mais ou menos ali como era, né? Ou a questão da agrofloresta, mas totalmente leigo, não sabia nada. Inclusive foi ali eu plantei a primeira vez que eu plantei uma árvore, né? Foi ali no curso, né? Então era totalmente leigo mesmo em relação à agricultura no geral. E ali eu, daquele curso ali, o que eu lembro bem mesmo assim é mais a comida mesmo, né? Porque de dizer que eu aprendi assim alguma coisa, eu aprendi os fundamentos básicos ali, né? De cobrir solo, de saber que tinha que manejar, mas eu não conseguia assimilar muita coisa, né? Não conseguia ali entender muito bem. É tanto que a partir daquele curso ali, já se formou um grupo, né, de pessoas ali que tinham participado dos seus cursos. E aí, já em março, né, se iniciou ali uma movimentação dos mutirões de pessoas que tinham feito o curso com você e que estavam querendo implantar SAFs, né? Então, já começou essa movimentação para fazer mutirões. Então, a gente começou a fazer esses mutirões em março de 2018. E acho que foi assim, um momento que eu comecei a ver ali pessoas que já tinham mais experiência, né? Então, tinha o Fernando, né? O Fernando Jasmin, que já tinha implantado um SAF, né? Então acho que ele foi de muita importância, assim, acho que para toda, não só para mim, eu acho que para muita gente que participou ali dos mutirões, né, que ia para o SAF dele ali, aprendia muito, né? Questão mesmo daquele plantio ali na terra degradada, né? Que ele tem aquela terra ali, aquela pissarra, né? Então ele conseguiu mudar aquele solo em coisa de 3 anos ali, você já vê terra preta no SAF dele, né? Então foi um lugar de muito aprendizado ali. E vários outros SAFs também que foram feitos durante 2 anos mais ou menos, né, de mutirão que rolou. A gente só parou agora quando teve a questão da pandemia, né? Então, a partir dessas experiências, né, eu fui trabalhando em outros SAFs também e fui aprendendo aos poucos ali a questão mesmo do básico, né? Do básico mesmo da agricultura, que eu ainda não tinha, né? E para depois começar a entender a questão de se fazer um projeto da agrofloresta em si. Então, esse ponto aí dos mutirões foi importante para mim, porque era uma coisa que até o momento você tinha ações isoladas, né? Aqui em Sergipe, né? Você tinha ali o Tupi, na Ilha Mendissá, né? Tinha o Edmar, né? Que acho que tinha feito já um SAF ali com a ajuda do Henrique em 2005, mas eram ações ali isoladas e que, assim, foram coisas mais ligadas à Embrapa, né? Eles eram pesquisadores da Embrapa, né? E assim, a gente foi visitar, né, esses SAFs deles, o do Tupi e o que a Edmar tinha lá na reserva do Caju. Então também foi importante essa experiência de ir lá e ver um SAF que uma idade já mais avançada, né? Então, o que o Edmar tinha feito lá mesmo na reserva do Caju, ele tinha feito acho que em 2005, né? Era um SAF que estava sem manejo, mas a gente conseguiu observar muito bem a questão dos extratos, né?
então tinha uns árvores já gigantes ali, tinha como ele estava sem poda, né, sem manejo, então elas acabaram cobrindo mais, né, ali a área, mas foi importante para visualizar um SAF com 10 anos, né, ele tinha mais de 10 anos já. E também lá na Ilha Mendissá com Tupi, a gente conseguiu ver também, eu não lembro quanto tempo tem aquela agrofloresta ali do Tupi, mas foi outro momento que, com o pessoal do Mutirão, a gente foi, né? A gente fez essa visita com o grupo do Mutirão. Então, foram experiências que foram bem marcantes, assim, porque veio uma agrofloresta já mais avançada, né? Em estado já avançado. Massa, massa demais. Então, assim, eu quero marcar aqui algumas coisas aqui da sua fala, né? Que o curso foi um primeiro contato, né? Aonde deu para começar a entender uns princípios, mas você era uma pessoa totalmente crua, né? Como você mesmo falou, né? Era design gráfico, trabalhava com design, nunca tinha plantado uma árvore. No curso ali teve a oportunidade de plantar a primeira árvore e a partir daí esse movimento, a partir do curso, foi possibilitando conhecer outras pessoas que estavam plantando e o resultado que estavam tendo na modificação do solo de suas áreas, né? Então, porque eu quero sempre estar trazendo aqui né, nessas conversas como é que é esse processo de aprendizado, porque ele não é muito simples mesmo, porque a agrofloresta, a gente está falando de um conhecimento que ele é, vamos dizer assim, multilinguístico, né? É um conhecimento que atravessa várias linguagens da ciência, né? Várias, como é que eu diria assim, né? Vários conhecimentos, várias áreas que são atravessadas pelo conhecimento da agrofloresta. Então, a gente está muito acostumado hoje, como sociedade, em ser especialista. A gente se concentra muito numa coisa só e se torna mega especialista em como fazer a rosca de um parafuso, por exemplo, né? Nessa sociedade, digamos, mais industrial, capitalista, onde todo mundo se super especializa numa única coisa. Então, a gente tem uma sociedade que está muito acostumada a viver pensando num único detalhe da vida, né? E, de repente, você tem um contato com a agrofloresta onde você precisa pensar holisticamente, onde você não tem outra opção senão pensar holisticamente. Pensar em todos os fatores ecossistêmicos com os quais você vai estar lidando, e aí você lidar com a própria ignorância, né? De dizer assim, caraca, eu preciso aprender muitas coisas aqui, preciso ampliar o meu olhar e para poder botar a mão na terra com mais firmeza, né? Pisar nesse chão com mais firmeza. Então, assim, eu noto assim que na sua caminhada assim que teve momentos ali, né, que foram fundamentais ali. O primeiro contato, os mutirões, né? Os mutirões, visitar outros SAFs mais antigos, né? E depois desses SAFs mais antigos, aí você começou a pisar no seu chão aí, comprou sua terra e começou a fazer suas experiências e a analisar a sua área, olhar para a sua área, perceber o que ela precisava e ainda assim contar com a ajuda da opinião de pessoas mais experientes para ir avançando, né? E aí, você hoje se sentiria, digamos assim, à vontade para plantar mais aí sozinho, assim, digamos assim, eu vou chegar e vou plantar essa área aqui eu mesmo aqui, eu vou chamar uma galera e vou plantar e eu mesmo vou coordenar essa área. Como é que você se sente em relação a isso que eu estou falando? Então, voltando ali para aquela coisa do projeto, né, do croquis, hoje, assim, eu já visualizo um croquis mais detalhado do que aquele primeiro, né, que a gente fez ali para implantar o primeiro SAF. Então, ter saído ali do complexo e voltado para o simples, né, e ter começado, né, do simples, deu a possibilidade de agora eu conseguir fazer um mais detalhado, né. Então, logo depois que a gente implantou o SAF, eu já estava ali, sei lá, 7, 15 dias depois, eu já estava pensando que eu podia ter acrescentado outras coisas ali no lugar, né? Então isso já foi instantâneo, né? Foi terminando de plantar e já pensando em outras possibilidades. Então o desenho desse próximo SAF agora, dessa próxima área,
ele já está na minha cabeça aí já há algum tempo, né? Então eu vou só anotando coisas que eu vou percebendo ali diariamente, né? Então as plantas ali mesmo vão indicando ali o que eu vou fazer, né? Então ele está sendo feito aos poucos aqui na cabeça já. Eu acho que quando eu for colocar para o papel mesmo, é só mesmo para quem estiver ali me ajudando, né? Então, tiver ali um grupo fazendo mesmo, conseguir visualizar. Mas eu já tenho aqui o desenho feito olhando para o SAF anterior, né? Porque ele é aquele começo ali com mais alguma coisa que eu acrescente das coisas que eu já aprendi, né? Então, foi muito mais fácil, né? E muito mais rápido também de fazer. Então, assim, já sinto mais à vontade para fazer um desenho mais complexo e eu penso também na questão do manejo, já sinto também mais à vontade para estar fazendo esse manejo, né? Porque uma das coisas que a gente percebe é quando você faz a implantação do SAF e você não tem experiência suficiente para estar manejando ele, então você vai ter uma série de problemas ali, né? Então, cada vez que você fizer um SAF mais bem feito no começo, você vai evitar problemas futuros, né? Então, quando eu terminei agora esse primeiro SAF, tinha muita coisa ali que, logo depois do primeiro manejo, eu percebi que tinha algumas coisas, alguns espaços vagos já, né? Então, ou alguma coisa que foi comida ali, uma planta que eu tive problema muito com lesma, né, e caramujo lá no começo, então muita coisa foi comida ali ainda na semente, né? Então, a formiga não entra lá, mas o caramujo e as lesmas, elas deram uma baixa ali no começo, né? Depois, eu acho que quando eu comecei a jogar a biomassa pro chão, assim, biomassa fresquinha mesmo, né, tirada ali na hora, foi diminuindo muito, né? Então, hoje, ela já deixa eu plantar aí alguma coisa sem mexer. Mas, pra você ter ideia, o milho mesmo, a primeira remessa de milho que a gente plantou foi totalmente dizimada, né? Na semente, ele não chegou a brotar. Então, na semente. Então, quando você faz o primeiro manejo, você começa a observar várias falhas ali, né? Então, isso também foi uma coisa que eu aprendi muito, né? Você acha que está tudo certo ali no SAF, porque está tudo ali preenchendo os espaços, e quando você começa a manejar, você vai vendo que tem falhas, entendeu? Então, como foi no começo, né? E eu já com uma experiência maior, né? Eu já pensei ali em replantar, né? Então já fui replantando algumas coisas, cobrindo ali aqueles buracos que tinham, e acho que foi dando certo, né? Porque acabou que eles acompanharam o restante do SAF, né? Então tem uma moeira ali que está com 3 meses, né? 3, 4 meses, mais ou menos, porque eu tive que replantar também uma moeira, foi plantado todo de semente, mas tem mamoeiro que foi plantado acho que um mês antes e que ele acompanhou, né? Ele começou um mês depois, quer dizer, e que ele acompanhou os outros, né? Que tinham sido plantados antes. Então, isso do manejo, para você observar as falhas ali, acho que também ficou mais tranquilo para mim. E também, eu acho que para o futuro, assim, pensando em desenhos que eu consiga colocar, preencher melhor os estratos mesmo, né? Então, eu já penso ali em colocar junto com o mogno alguma coisa, né? Embaixo. Tentar uma coisa mais, uns estratos médios ali, né? Mais pelo meio do SAF mesmo, onde tem nas entrelinhas nas entrelinhas não, nas linhas dos citros, né? Tentar ver alguma coisa com médio alto. A questão do açaí, né? Já tentar conseguir plantar ele logo de primeira, né? Que eu plantei de semente, então ele acabou que não foi indo, ele não acompanhou, né? Ali, mas acho que junto com a banana ele vai tranquilo. Então, eu acho que é bem mais fácil agora de estar fazendo um SAF com mais diversidade, um projeto com mais diversidade mesmo. Legal, legal demais, Anderson. Olha, uma vez eu ouvi uma pessoa com pouco estudo falar uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, assim. Então, é uma coisa que eu sempre busco trazer em qualquer vivência, em contato com outras pessoas, nesse processo de aprendizagem, né? Porque a agrofloresta é um processo de aprendizagem contínua e é muito importante a gente estar contando com, além do nosso olhar, pessoas mais experientes, mas o que é mais importante na agrofloresta é o fazer.
o fazer é o verdadeiro e único mestre. O resto é facilitador, tá certo? Por isso que eu digo, eu sou um facilitador do processo de aprendizagem. Porque quem ensina mesmo é o fazer. O fazer é o maior mestre. Então, é isso aí, meu querido. Quero muito agradecer, tá, a sua participação aí. A gente está chegando ao fim, já deu 6 horas aí. A gente teve aquele contratempo no início aí, mas acho que a conversa rendeu Uhum. bastante. A nossa intenção aqui com esse, com essa sequência de lives, a gente está trazendo para as pessoas, né, a importância desse processo de aprendizagem, de estar atento a esse processo de aprendizagem e a importância da gente ter cada vez mais espaços de aprendizagem, não só os nossos, mas os outros. Como você mesmo falou, foi muito importante ter visitado o SAF do Fernando Jasmin, do Netupi, da Embrapa lá, do Elimar, né? Elimar, eu acho, É não é isso? demais. Então, assim, como é importante ter outras pessoas que estão experimentando, e assim como é importante também ter pessoas que estão focadas no processo de formação, que no caso, como eu estou hoje, por exemplo, né, que vem trabalhando como consultor, como facilitador de curso, como isso também é importante, como é uma cadeia de conhecimentos para que um SAF possa vir ao mundo, né? Então, assim, trazer essa importância, porque muita gente traz isso, da dificuldade que é para plantar um staff, ver um croquis, saber botar ele para a terra. Mas o importante é entender que é um processo de conhecimento que vai se fazendo com o tempo, com fazer, com a observação, com a visitação de outras pessoas, com conhecer outras pessoas que também estão fazendo, participar de mutirões, até e esse exercício que você fez, fundamental, de você mesmo fazer o seu desenho, pegar um outro desenho como base e dizer, não, eu vou simplificar. E aí, no momento que você simplifica, você percebe aonde é que você pode complexificar, né? E depois que você faz, você vai percebendo aonde é que você pode melhorar a complexidade do seu sistema para que ele possa se tornar mais sintrópico. Então, quero muito agradecer mesmo suas reflexões aí, você ter participado aqui com a gente, ter deixado esse depoimento, ter deixado essa, essa experiência que você está vivendo, né? Porque ela é muito importante para outras pessoas que estão começando. Você já está um passo à frente de outras pessoas que estão começando, né? E mesmo aquelas pessoas que estão à frente de você, o seu exemplo também vai servir de aprendizado, porque eu aprendo também com a sua agrofloresta, mesmo eu estando já há 10 anos trabalhando, pesquisando com esse tema, cada agrofloresta que eu vejo, eu aprendo mais, né? E aí o Ernesto perguntaram para o Ernest esse dia qual era o sonho dele, né? E aí ele disse, chegar a um sistema de abundância. Aí, pô, você diz assim, caraca. Quer dizer, é um caminho sem volta, assim, um caminho que não tem perfeição, né? Tem um momento que você decide parar, opa, vou parar. Eu acho que já está bom o suficiente. A minha implantação está boa o suficiente. Vou parar e agora vou observar com o crescimento, com o manejo, aonde é que eu posso melhorar. E aí o sistema muda, né? É ali como se você saísse de uma esfera para outra. Então é muito importante que as pessoas entendam isso, que o fazer é o maior professor, né? O fazer é arriscar, né? O feito é melhor que o perfeito, como diz o meu amigo João aí, que sempre fala isso, João Moraes, que está até aí assistindo também, sempre está falando isso, que o feito é melhor que o perfeito. Então, é isso aí, meu querido. Quero muito agradecer a todos que estão assistindo aí até agora, e vamos junto aí, criando esse processo de aprendizagem conjunta. Como a gente começou a live aqui, tocar aqui o violãozinho, que é para quem não ouviu esse começo aí da música, que fala bem assim, ó. Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Ea, eu, ea, eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E em breve a Agrofloresta Água Boa vai abrigar uma vivência lá, né, cara, para poder facilitar para quem está nesse processo de aprendizagem também ter contato com uma agrofloresta muito bem implantada, assim, tá ficando modelo mesmo.
teu SAF lá, vocês estão de parabéns, você e o Iago, já estão aí, que em breve vai aparecer para uma conversa aí também, tenho certeza, né? Então, de parabéns, assim, porque tá modelo mesmo, tá ficando lindo, gente. Que bom, fico muito feliz de ver novos SAFs florescendo aí, tá certo? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Vou ler aqui um pouco os comentários aqui, tá? Espera aí só um pouquinho, Anderson. Aqui, É, deixa eu ver aqui, ó. Parabéns, meninos. Aí, Mar, Cris, Garcês, dando aí os parabéns aí. Valeu, valeu demais. Aí também tinha um comentário aqui. Pô, foi excelente. Vocês aí, a presença de vocês aqui é excelente, gente. Isso aí que vai aqui. Fernando Jasmin, obrigado, Torrão, pelo primeiro curso em 2017, ao Wenderson pela caminhada junto. Pô, a gente que te agradece, Fernando. O seu movimento aí do agrofloresta é muito importante para toda a região aí, tá? Então, é muito importante esses exemplos práticos. Chegou tarde, não. Vai ficar gravado aí, você vai poder assistir tudinho depois, tá bom? Fazenda Bela Vista. Opa, valeu. Aqui eu vi aqui um comentário muito massa aqui. Deixa eu ver aqui. Parabéns, Wenderson, pelo trabalho que está desenvolvendo na Agrofloresta Água Boa. Elia, Eliam, Eliama Astro. Eliama Astro. Não sei direito. Mas enfim, pô, gente, gratidão aí pelo calor humano, tá? Todo mundo que está aí assistindo. Muito bom mesmo a participação de todos. E é isso, vamos encerrando. Valeu. Quer fazer algum comentário aí, Wenderson, para encerrar? não, então, agradecer a você, né, pelos esforços aí que você tem feito, né? Acho que trazendo os cursos para cá, você vê ali a movimentação que você, né, que acabou causando aqui, né? Então, acho que isso é importante, né? Disseminar o conhecimento, né? Acho que você veio sempre com essa intenção mesmo, né? Então, de um curso ali, a gente viu que já floresceu ali vários SAFs, pessoas envolvidas, né, com agroecologia, com agrofloresta. Então é isso, acho que é o exemplo mesmo que você dá, né, de estar disseminando o conhecimento. Às vezes, muitas vezes, fazendo um esforço maior do que podia, né, para tá vindo para cá, né, como algumas vezes a gente já fez aí. Mas é isso, quando precisar, a gente tá junto sempre aí. Valeu, querido. Valeu, gente. Tchau a todos. Uma boa noite. Valeu. Valeu.